Existe uma discussão muito curiosa entre os leitores da Bíblia se o ser humano é dividido em corpo, alma e espírito, ou se ele é dividido apenas em duas partes, corpo e espírito. A alma seria apenas um sinônimo para espírito. Por isso, nesse vídeo, vamos apresentar essas duas visões e deixar com você a decisão sobre qual delas está mais de acordo com as Escrituras. E claro, aproveita para deixar nos comentários qual é a sua opinião e por quê. Lembrando que não há problemas em ser dicotomista ou tricotomista, porque nenhuma dessas visões é de importância fundamental para a salvação. Mas antes, se você sente o chamado de Deus arder forte na sua alma, mas não tem condições de cumpri-lo plenamente por falta de conhecimento bíblico, eu te sugiro o curso Interpretação Bíblica, Gênesis a Apocalipse. Nele você irá aprender de forma bem simples todos os processos para conseguir interpretar qualquer texto da Bíblia passo a passo. E esse conhecimento é o que pode estar faltando na sua vida para entender melhor as Sagradas Escrituras. O curso está de promoção e o link para adquirir está aqui na descrição. Vamos começar pela defesa da tricotomia. 1 Tessalonicenses 5:23 nos diz: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir desse texto parece muito claro que temos um corpo, uma alma e um espírito. Os três estão separados. Outro versículo que também é muito utilizado pelos tricotomistas é Hebreus 4:12, que diz: Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre alma e espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. E aqui surge a pergunta: se a espada das Escrituras divide a alma e o espírito, esses dois não seriam então elementos diferentes do ser humano? Agora, com base nestes versículos, vamos dar uma olhada mais de perto para compreender melhor o que seriam essas três partes do ser humano. O corpo é a parte mais simples de se compreender. Ele é o que você vê no espelho. Ele necessita de comida, abrigo, sono, descanso, higiene. Ele tem 5 sentidos: olfato, paladar, visão, audição e tato. A alma é o que define quem você é. Ela é sua identidade, personalidade e caráter. É da alma que vêm suas emoções, seus sentimentos e paixões. Além disso, suas vontades, seus desejos, intenções e consciência, tudo isso é sua alma. A alma é quem você é. Agora perceba como estamos sempre sentindo o corpo e a alma. Se alguém ou algo nos toca, sentimos por meio dos sentidos. Se ouvimos ofensas ou boas palavras, nós também sentimos, mas por meio dos nossos sentimentos. Ou seja, nós estamos sempre em contato com o corpo e a alma. Desde o momento em que nascemos, isso é tudo que nós conhecemos. Mas o espírito, na visão tricotomista, é uma questão completamente diferente. Você precisa entender que seu espírito só se torna vivo quando você nasce espiritualmente. Isso significa que desde o momento em que nascemos, estamos espiritualmente mortos. Como dito em Efésios, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Só depois da conversão é que passamos a estar espiritualmente vivos. Quando você nasce de novo, Deus coloca dentro de você o espírito do seu filho. É o que diz Romanos 8:9. Se alguém não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele. E Gálatas completa: E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito do seu filho que clama: Abba, Pai. Portanto, o Espírito de Jesus vive dentro de cada pessoa que nasce de novo, de maneira que a pessoa passa a ter uma identidade totalmente nova. Por isso a Bíblia diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Mas pensa comigo, o que mudou? Depois que você recebeu Cristo, seu corpo mudou? Não. Quem é magro ou gordo continua sendo como sempre foi. Sua alma mudou? Não. Quem é mais enérgico ou mais calmo continua sendo como sempre foi. Quem não era muito inteligente continua da mesma maneira. O que muda então depois da conversão que torna alguém uma nova criatura? Na visão tricotomista, o que muda é o espírito. Como já dito, quem recebe Jesus passa a ter o espírito de Cristo. Quando uma pessoa faz de Jesus Cristo seu Senhor, há uma mudança instantânea que ocorre dentro dela. Portanto, ela é uma nova criatura. E esse novo espírito de Cristo dentro de você é totalmente diferente da sua alma. O espírito é a parte onde obtemos discernimento espiritual, paz e revelação. É a parte que utilizamos para adorar a Deus.
Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Além disso, o nosso espírito tem um discernimento mais profundo entre o certo e o errado. E por isso as pessoas naturais, mortas espiritualmente, não são capazes de nos entender. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que muitas pessoas não entendem os servos de Cristo. É porque muitas coisas que fazemos, vemos e entendemos são espirituais, não são físicas. Mas vamos com calma. Isso não quer dizer que você vai encontrar toda a verdade através do seu espírito. Veja o que Jesus disse em João 6,63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. A Bíblia, e somente ela, é o lugar em que vamos encontrar as palavras que são vida. Então, assim como para ver nosso corpo utilizamos o espelho e ele nos mostra como estamos, da mesma maneira a Bíblia é o que utilizamos para saber como está o nosso espírito. Ela é o nosso espelho de vida. Tiago diz: pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Nunca esqueça, a Bíblia é comparada a um espelho perfeito. Ela nos mostra a verdade de Deus e de nós mesmos. Resumindo, os tricotomistas acreditam que o ser humano se divide em 3 partes: o corpo, a parte física, a alma, nossas emoções e sentimentos, quem somos, e o espírito, a parte que usamos para nos comunicar com Deus. A alma funciona como uma válvula, basicamente sendo a função de nossa mente a parte mental e emocional. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos já habita em cada crente nascido de novo. No entanto, se a sua mente, que age como uma válvula, está fechada para essa verdade e não se renova, então é possível que essa vida de ressurreição em seu espírito fique completamente desligada. Assim como se fecharia a válvula de uma torneira. Já se sua mente se abre para a ação do Espírito, você transbordará. Essa é a diferença entre crentes que crescem espiritualmente e os que não crescem. Já os dicotomistas defendem que a alma e o espírito são sinônimos dentro da Bíblia. Elas são a mesma coisa. Por exemplo, em João 12:27, Jesus diz: agora está angustiada a minha alma. Enquanto em outro texto muito parecido, no capítulo seguinte, João diz que Jesus angustiou-se em espírito. Como já vimos, os tricotomistas dizem que o espírito não tem emoções. Quem tem emoções é a alma. No entanto, o texto bíblico está nos dizendo outra coisa. Por isso, para ele só existem corpo e alma e espírito, 2 partes e não 3. Um outro texto bíblico muito utilizado para refutar a tricotomia é Gênesis 26:35, que diz: e estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Os tricotomistas costumam alegar que os sentimentos estão na alma, mas o texto aqui parece nos dizer que os sentimentos estão no espírito, ou seja, dando a entender que essas 2 palavras são sinônimas. Outro texto interessante para os tricotomistas é Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui o pó simboliza a parte material e física do ser humano, que é formada da terra e que, ao morrer, retorna à terra. O espírito, por outro lado, representa a parte imaterial e espiritual do ser humano, que é dada por Deus. Ele é eterno e retorna a Deus após a morte, sugerindo uma continuidade espiritual além da vida terrena. Mas note, nesse texto não se fala da alma. Veja também, a respeito da morte de Raquel, a Bíblia diz: ao sair-lhe a alma porque morreu. Elias ora para que a alma da criança morta volte para o corpo, e Isaías prediz que o servo do Senhor derramaria a sua alma na morte. No Novo Testamento, Deus diz ao rico insensato: esta noite te pedirão a tua alma. Por outro lado, às vezes a morte é tida como o retorno do espírito a Deus. Por isso Davi ora em palavras que mais tarde são citadas por Jesus na cruz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então perceba que a Bíblia utiliza igualmente alma e espírito da mesma forma, como se fossem a mesma coisa. Mas e o que dizer de 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, que falam claramente do ser humano dividido em 3 partes? Os dicotomistas explicam que os autores estavam meramente tentando ser enfáticos. Por exemplo, quando Jesus diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças, ele está querendo dizer que o ser humano se divide em 4 partes, ou até mesmo que se divide em 5 ou 6 partes?
Não faz sentido. É mais fácil entender que Jesus, assim como esses autores, colocou todos esses termos lado a lado, buscando ser enfático, dizendo que devemos amar a Deus com todo o nosso ser. Então, novamente, o autor não diz que a palavra de Deus pode dividir a alma e o espírito, mas lança mão de vários termos que falam dos profundos elementos íntimos do nosso ser, que não se ocultam ao poder penetrante da palavra de Deus. Agora é contigo, de que lado você fica nessa discussão? E se você tem curiosidade para saber mais sobre o que significa a visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, clica no vídeo que está aparecendo aí na sua tela que eu te vejo lá em alguns segundos. Fica na paz e até a próxima.